Vamos ver junto o que foi que o Thiago Leifert falou sobre Bruno Henrique, esse caso que todo mundo está sabendo aí do BH, e da declaração do Felipe Luiz sobre o Bruno Henrique, sobre as casas de aposta, que deixou o Thiago Leifert assim, ó, de boca aberta, assustado, porque além da declaração impressionante do Felipe Luiz, tem um detalhe que muita gente não prestou atenção. O cara foi corajoso, o Felipe Luiz foi homem pra caramba, foi muito corajoso, colocou até o seu cargo em jogo. Vou trazer para vocês, vamos acompanhar o que foi que o Thiago Leifert falou sobre esse assunto, só que antes, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @almeidaflau81. Link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que tá aqui no canto superior da sua tela. E me segue também nas minhas outras redes sociais, link de todas elas também aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então vamos lá? Créditos é lá do canal Thiago. Vamos acompanhar junto o que foi que o Thiago Leifert falou sobre essa declaração do Felipe Luiz sobre o caso do Bruno Henrique, sobre as casas de aposta e sobre, lógico, ele falou sobre o caso do Bruno Henrique, né? O Thiago Leifert deu a sua opinião sobre o que aconteceu, o que está acontecendo. Vamos acompanhar? Mais uma vez, créditos é lá do canal Thiago. Deixa eu só começar com um assunto que eu estou atrasado, que é um assunto chato, que é o do Bruno Henrique e das bets, para a gente conversar um pouco sobre o relatório da Polícia Federal, que eu não sei se foi divulgado ou se vazou. Foi divulgado, eu acho, né? Para a imprensa. Mas eu vi os prints lá, tenho certeza que vocês também. Pô, cara, eu falo para vocês que minha primeira reação foi ficar triste. Eu fiquei triste. Vocês não ficaram tristes? Eu fiquei triste, fiquei chateado. Falei, putz. Eu fiquei magoado, fiquei decepcionado, acho que essa é a palavra. Fiquei chateado, fiquei triste mesmo. Eu lembro lá atrás, quando o assunto apareceu, a gente conversou um pouco aqui sobre o Bruno Henrique e tal. Tá, o live tá aí registrado. Eu não lembro se eu falei no ar a minha teoria, que era uma teoria só, uma coisa que às vezes é até irresponsável de falar no ar, mas eu não lembro se eu fui irresponsável e falei, mas se eu não fui irresponsável e falei, eu vou ser agora. Que a minha teoria era que assim que saiu a notícia, isso eu falei para vocês, a primeira coisa que eu fui olhar é se ele estava pendurado. Primeira coisa. Eu falei, cartão amarelo. É fácil de apostar num cartão amarelo quando o cara tem 2, certo? Porque aí você olha o próximo jogo e fala, ele vai ser suspenso, eu vou apostar ali. Então minha primeira reação foi olhar se o Bruno Henrique estava pendurado. E ele estava. E eu falei, eu não lembro se eu falei, mas vou falar agora, que a minha teoria era que, podia ter sido totalmente culposo, assim, benigno, de falar, tá no grupo da família e fala assim, pessoal, prepara uma festinha aí que dia tal eu tô aí com vocês. Ah, jura? Tô aí, eu vou tomar o cartão e eu não vou jogar tal jogo, então eu vou aí ver vocês, vamos fazer um churrasco, chama o pessoal. Grupo da família. Aí, aquele grupo grande, um olha para o outro e fala, ele vai ser suspenso, qual jogo que é? Opa, Flamengo e Santos, vou botar na bet. Então, eu imaginava que poderia ter sido culposo. Os prints mostram que não foi bem assim, né? Que foi muito mais direto. A pergunta foi, quando você vai tomar o cartão? E ele fala, eu vou tomar o cartão tal dia, e o cara vai lá e faz a aposta. O entorno de um jogador de futebol, eu não vou dizer a maioria, mas, cara, eu vou fazer 20 anos de acompanhando futebol profissional. Comecei na várzea, mas eu fui contratado em 2006 pelo Sport TV, em janeiro. Então, em 2026, vou fazer 20 anos acompanhando esses caras. Eu não vou dizer que a maioria é assim, mas muitos jogadores, na minha experiência, a maioria dos que eu conheço, o entorno é muito ruim, muito problemático. Não é ruim de gente ruim, estou falando de gente má. É ruim, complicado, difícil. Eu tenho amigos empresários e conhecidos empresários que o trabalho deles é muito mais cuidar da família do jogador e dos
inúmeros problemas da família do jogador do que propriamente do jogador. O jogador é uma vez a cada 3 anos que ele vai lá e negocia um contrato pro cara, mas assim, os outros 3, 4 anos é só resolvendo bucha. Porque muitos desses caras ascenderam economicamente muito rápido, a família não acompanha, e aí alguns deles começam assim, para ajudar a família, compra um Aras para o pai, compra 6 milhões de reais de cavalo, monta um salão de beleza para a mãe, para a tia, compra uma loja no shopping para o irmão, de chocolate, e aí você vai ver, tudo faliu, tudo deu errado, e o cara perdeu todo o dinheiro ajudando. Tem uns que ajudam direto, mandam o dinheiro direto, mas o entorno tende a ser complicado. Alguns jogadores lidam bem com isso, outros menos. Porque você lê ali e você pergunta, mas por que o Bruno Henrique já não mandou 12 conto pro cara? Ganha uma grana, certo? Porque as relações familiares ali são complexas e acho que isso a gente não deve muito entrar, só estou dizendo que, no geral, é complicado ali. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça é que o jogador de futebol, no momento de aprendizado de todos nós, que a gente está começando a lidar com bet agora, né, eles entraram no mercado faz pouco tempo, o jogador vai ter que mudar o comportamento dele em relação à família sobre informação privilegiada. Primeira coisa é, pode continuar ajudando, né, fazendo o que eles quiserem, mas informação, o jogador de futebol vai ter que agir no grupo de WhatsApp da família dele e no churrasco da família dele como se todo mundo fosse imprensa e adversário, se ele não quiser tomar um gancho. Porque hoje a pergunta mais boba do tipo, tio, e aí, você vai ser o batedor oficial de pênalti agora? Vou. Opa. Bet. Ô tio, e o Pedro? Tá bem. Vai voltar? Vai jogar de titular agora contra o Juventude. Opa. Bet. Tudo vai ser tratado como informação privilegiada. Se eu ligar para um jogador agora e perguntar, ele não vai me falar algumas coisas. Falar, o Abel vai repetir o 3-4-3 contra o Inter. Ah, não posso falar, pô, aí me quebra, aí me ferra, não sei o quê. Mas então vai ter que ter uma mudança de comportamento dos caras na hora de lidar com isso, para eles não serem punidos. E há punições e punições. Certamente vai ter penas diferentes, né? O que o Tonali fez não é igual ao que o Bruno Henrique fez. O que o Ivan Toney fez é diferente do que o Bruno Henrique fez. O Bruno Henrique... Não sei o que vai acontecer, né? Não sei o teor, não sei se tem mais coisa, se a Polícia Federal sabe mais coisa, se ele também apostou, se ele também se beneficiou do cartão, se ele dividiu o dinheiro com o irmão dele, não sei mesmo, isso aí a gente vai ver depois, isso aí os caras vão jogar, tem o Paquetá também, que está para o veredito sair em poucas semanas, mas não, eu acho que tem que ter uma mudança de comportamento do jogador, vai ter que ter, sobre a família dele e os amigos, porque hoje tudo pode virar informação privilegiada, e pode ser perigoso. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou ontem. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as... Estou de acordo também, estamos alinhados. Acho que todo mundo pensa igual o Felipe Luiz nisso, certo? Casas de apostas, né? Hoje o Diego Ribas colocou... Eu vi o vídeo do Diego, eu sigo ele, né, nas redes sociais. Dá uma olhada depois do que ele falou. Eu discordo de algumas coisas, mas concordo no geral. Principalmente da relação entre jogador de futebol e aposta. De jogador de futebol ser garoto propaganda de casa de aposta. Né? De times patrocinados. De como isso vai ser encarado mais pra frente. A parte do vício, ele fala também, que incomoda ele. Aí eu acho que é uma outra discussão, vamos perder muito tempo aqui. Mas é interessante vocês assistirem do Diego Ribas. Aliás, um abraço para ele, baita cara. Fui no ano passado na Brasil Conference, lá em Boston, né, com os alunos de Harvard e tal, eu estava com o Diego também. E foi muito legal. O vídeo para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou.
Depois assista. Se alguém quer saber o que eu penso, tá? O Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casa de apostas, né? Mas o dano que Isso vale para rede social também. está machucando. Nossa, a gente usava muita rede social. Uau, vocês davam like em fotinho. Vocês ficavam chateados quando não davam like na foto de vocês. Nossa, vovô, vocês eram muito estranhos. Está fazendo em tantas pessoas. A gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que... Isso eu queria saber. Se os jogadores foram instruídos a respeito. Precisa conversar com os caras, desde a base. Fala, gente, o mundo mudou, agora é assim, ó. Não bota no grupo que você vai tomar cartão. Não bota no grupo que você é o batedor de pênalti, né? Vai ter que ter essa conversa, vocês já tiveram. Os jogadores podem e não podem. Aí, já teve, Os então. próprios... na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano, então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. E, cara, meu máximo respeito ao Felipe Luiz, que além de estar fazendo um trabalho genial, deu essa entrevista com 2 patrocinadores de bet atrás e um aqui na frente, inclusive com o nome do Flamengo. Cara, ó, tem que ter muita coragem para fazer isso, beleza? Então, parabéns ao Felipe Luiz pela coragem de falar o que ele pensa sobre a integridade do futebol, sobre a bola, com 2 patrocinadores de bet, fora todos na transmissão que tem. Eu não tenho bet aqui. Eu já fiz bet, foi muito legal até, adorei fazer, trabalhei com a Betfair, foi super sério. Betfair que é representada pela Ogilvy na agência de publicidade aqui no Brasil. Gente muito profissional, foi muito tranquilo. Mesmo antes da lei sair lá do anexo 10 do CONAR, a gente já falava de aposta responsável, vocês devem lembrar, quem acompanhava o 3 na área, a gente falava, aposte com cuidado, vai de pouquinho, não é renda extra, isso aqui é brincadeira, é para você brincar com seus amigos, não faz loucura. Então a gente sempre falou, mesmo antes da lei a gente já sabia, e depois eu decidi não fazer mais. E assim, eu trabalho no SBT hoje e trabalho com a Eletromídia também. Na terça-feira eu começo meu trabalho com a Eletromídia, então vocês vão ver, eu vou ser curador de notícias esportivas nas telas aí, residenciais, comerciais, transporte público, então a gente vai estar junto, estou super feliz até. E talvez tenha um patrocínio de bet, não tem problema, mas eu não sou embaixador de bet. Eu não falo de odd aqui. A odd já tem informação, né? Falar, pô, a odd subiu, às vezes eu falo de informação. Mas eu decidi não ser porque todo mundo então não sobrou ninguém. Eu falei, cara, então eu acho que eu vou ser eu vou sobrar aqui para eu poder falar abertamente, para vocês poderem ter pelo menos uma live, vocês vão poder vir aqui falar e falar, pô, ele não tem nenhum interesse econômico, porque eu não tenho nenhuma bet, tá? Não tenho. Então eu decidi, pelo jeito Felipe Luiz e o Diego, estamos os 3 alinhados de falar, a gente vai poder falar porque a gente não tem nenhum interesse aqui, a gente não tem nenhum contrato. Então eu escolhi fazer isso neste momento, talvez eu mude de ideia mais para frente, mas eu achei mais seguro para mim, editorialmente, ser a única pessoa independente aqui. E somos adultos, cada um faz o que quer, joga, tal. Eu só decidi isso por causa da liberdade editorial, para vocês poderem acreditar no que eu estou falando. Quando eu falo, por exemplo, que a casa de aposta, ela é vítima nesse caso aqui, estou falando de coração, ela é vítima nesse caso aqui. Foi ela que sinalizou, falou, opa, tem algo errado aqui, porque ela está perdendo dinheiro. Além das pessoas que apostaram em não tomar cartão, sei lá, e também perdendo dinheiro, ela também é vítima nesse caso. Então eu optei por não ter, para eu poder falar abertamente do assunto. Felipe Luiz igual, Diego igual, e a gente está alinhado. E cara, acho que por enquanto é isso, é o que a gente sabe, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu acho que o Bruno Henrique me parece um cara legal, um cara puro, mas um adulto também. E estava na cara que não podia fazer. E ele, acho que ele sabe que ele não podia fazer, e se ele não sabe, ele tinha obrigação de saber. Né? Não conhecer a regra, não conhecer a lei, não é desculpa, não é atenuante. Ah, mas eu não sabia que não podia passar de 90 km por hora na marginal. Você tem que saber. A obrigação é nossa, do cidadão, de saber o que pode e o que não pode. Né? Então, é isso aí.
É isso, rapaziada. Então, esse foi o Thiago Life falando sobre o Bruno Henrique, sobre a declaração corajosa. Corajosa, tem que ter culhão, tem que ter peito, sabe, para dar uma declaração a qual o Felipe Luiz deu nesta última coletiva depois dessa vitória massacrante, né, diante do Juventude 6-0. Foi a primeira, logo de cara na coletiva fizeram a pergunta sobre o Bruno Henrique e ele já deu essa declaração, então tem que ter muita coragem, tem que ter muito culhão. Parabéns ao Felipe Luiz, porque realmente... E o detalhe, né, que eu até falei no início do vídeo para vocês, é que ele deu essa declaração fortíssima, corajosa, com 2 bets atrás dele, inclusive uma na camisa, a qual ele estava usando. Que ele tem que usar a camisa do Flamengo ali, né? Então, se não me engano, é PixBet, acho que é a PixBet, uma delas, e a outra tem o nome do Flamengo, que é a Flabet. Então, olha só, ele colocou, tipo assim, é colocar o cargo em risco. É o colocar o cargo, tá indo contra o clube. Porque o clube é patrocinado por Bet. 2. Então, talvez, pelo que o Felipe Luiz é, pelo nome, por tudo, não vai sofrer nada. Talvez vai ser chamado a atenção ali, já deve ter sido chamada a atenção dele. Mas se fosse um outro, irmão, tchau. Ó, que é isso? Você é contra as Bet? Porra, a Bet patrocina, é o master do clube, é o que mais paga, que mais dá dinheiro como patrocinador. Você é contra? Não, então não quero mais você aqui. Mas como é o Felipe Luiz, a torcida ama ele, eu amo o Felipe Luiz, então, cara, e é a pura verdade, não tem pra quê. É a opinião do cara, é a opinião dele, ele não gosta, ponto final. Ele não gosta, ponto final. Parabéns ao Felipe Luiz, ó. Parabéns, como sempre, irmão, como eu falo, as coletivas do Felipe Luiz não são apenas uma coletiva chata, como a maioria são, né? Às vezes tem treinador que vem aí só para bater boca com jornalistas, essas coisas, chorar. Ele não, ele vem, fala a verdade, dá aula, é didático, fala de futebol, que é o importante. Ele só falou desse caso porque foi perguntado para ele e ele não fugiu da pergunta, foi e respondeu. Parabéns, Felipe Luiz. E essa foi a opinião aí do Thiago Life sobre o caso do Bruno Henrique e a declaração do nosso treinador Felipe Luiz, depois dessa vitória muito importante. Somos líder do Brasileirão, 6-0 por saldo de gols. Olha que atuação impecável. Então já comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações.